Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa conversa aprofundada sobre um tema que toca a todos nós, a disciplina espiritual da oração. Olha, em um mundo como o nosso, tão acelerado, tão superficial, é muito comum a gente sentir uma desconexão, não é? Uma frustração enorme quando tentamos nos comunicar com algo maior, com o transcendente. A oração, que a gente imagina como uma fonte de vida, de comunhão, muitas vezes acaba virando um exercício de palavras vazias. Ou, pior ainda, se torna um verdadeiro campo de batalha contra a nossa própria mente, que não para de se distrair e aquela sensação de que não estamos fazendo certo. Diante disso tudo, fica a pergunta: será que existe um método, um caminho que já foi testado, validado pela tradição, que possa transformar a nossa vida de oração? Com base no trabalho e na pesquisa de Wesley Stacy Campbell, a gente vai explorar aqui um caminho bem específico, a prática de orar as Escrituras. O nosso objetivo é desvendar, passo a passo, uma abordagem que promete não só dar uma nova vida, mas reestruturar de verdade a nossa oração, para que ela deixe de ser um monólogo frustrado e se torne um diálogo profundo e transformador. Para guiar a nossa conversa, a gente montou uma jornada em 6 partes, e cada uma delas se conecta com a outra. Primeiro, a gente vai partir da base de tudo, a ideia de que oração é algo que se aprende. Depois, vamos mergulhar no conceito de oração como uma disciplina séria, um verdadeiro trabalho do coração. Em seguida, vamos ver a importância da constância, do hábito diário, para construir uma vida espiritual forte. A gente vai analisar também porque é crucial ter um foco teológico bem definido, orar ao Deus que a Bíblia nos revela. Aí vamos para a parte prática, o método de orar a Bíblia em voz alta. E por fim, o mais interessante, como essa prática de falar pode nos levar, paradoxalmente, a um silêncio profundo de comunhão. Então, vamos juntos começar pelo primeiro pilar. Então vamos lá, a gente começa com a premissa que é o alicerce de toda essa nossa conversa. A ideia aqui é que a oração de verdade, a oração eficaz, não é na sua essência um dom especial para alguns iluminados, nem uma explosão de sentimento que acontece do nada. Não, a oração é uma arte, é uma disciplina que, como qualquer outra habilidade mais complexa, como tocar um instrumento ou aprender uma língua, exige instrução, método e, claro, muita prática. Olha, a profundidade desse pedido que está lá em Lucas é algo que a gente costuma passar por cima muito rápido. Mas vamos pensar um pouco. Quem estava fazendo esse pedido? Não eram pessoas leigas em espiritualidade. Eram os discípulos, homens judeus do primeiro século. Desde crianças, eles viviam numa cultura que respirava a oração. Eles recitavam o Shema, conheciam os salmos de cor, iam às sinagogas, faziam as peregrinações ao templo. A oração era literalmente o ar que eles respiravam. Mesmo assim, quando eles olhavam para Jesus orando, para a comunhão que ele tinha com o Pai, eles viam algo diferente. Uma qualidade, uma intimidade, uma autoridade que ia muito além do que eles conheciam. O pedido ensina-nos a orar não vem da ignorância, mas de uma consciência muito madura. Eles perceberam que, apesar de todo o conhecimento religioso que tinham, faltava o principal. E a parte que menciona João Batista é super reveladora também. Mostra que os grandes mestres espirituais da época não partiam do princípio de que orar é algo natural. Eles tinham e ensinavam um método, uma formação específica para a vida de oração. A nossa cultura religiosa moderna, principalmente em alguns círculos, coloca a espontaneidade num pedestal, quase como se fosse sinônimo de sinceridade. A lógica é, a oração de verdade tem que vir do coração, sem filtro, sem preparo. E claro, sinceridade é fundamental. Mas o que os Campbells argumentam é que depender só da inspiração do momento é uma receita para dar errado. Pensa bem, sem uma estrutura, sem um vocabulário espiritual, sem um método, a nossa mente, por natureza, tende ao caos. Os pensamentos voam para todo lado, as palavras se esgotam em frases feitas e a experiência toda vira uma grande frustração. É como tentar construir uma casa sem planta. Não adianta ter a melhor intenção e os melhores materiais se não existe uma estrutura para organizar tudo. A oração aprendida com método não é o contrário da oração sincera. Na verdade, ela é a ferramenta, o andaime que permite que a sinceridade do coração se expresse de forma sólida, consistente e profunda, não importa como a gente esteja se sentindo naquele dia. Essa sensação de não saber o que fazer, de se sentir inadequado, é algo que quase todo mundo já passou. E Wesley Campbell, em seu trabalho, conta uma história pessoal dele que é um exemplo perfeito disso. Ele chegou a um ponto de crise com a oração, paralisado por uma questão teológica complexa. Se Deus já sabe de tudo e pode tudo, para que eu preciso pedir alguma coisa? Esse pensamento o deixou numa inércia total. A virada de chave veio quando ele foi confrontado por sua comunidade. Decidido a mudar, ele se propôs a uma disciplina radical,
Comprou até um timer de cozinha, aquele de ovo para marcar o tempo, preparou o ambiente com bíblias, chá e se propôs a orar por 30 minutos. O resultado? Um fracasso cômico, mas muito revelador. Em menos de 1 minuto, ele já tinha agradecido por tudo e pediu por todo mundo que conseguia pensar. Olhou para o timer, faltavam 29 minutos. Tentou orar em silêncio, mas a mente dele, que ele descreve como um cão de caça sem treino, começou a correr atrás de qualquer pensamento aleatório e ele acabou sonhando acordado com as férias na praia. A importância dessa história é que ela tira um peso das nossas costas. A dificuldade não é um sinal de que algo está errado com a gente, mas uma condição humana normal que precisa de uma solução, de um método. A frustração, na verdade, é um sintoma que aponta para a necessidade de aprender a orar. Resumindo essa primeira parte, o fundamento de toda essa jornada espiritual é a gente aceitar com humildade que precisamos aprender. É sair daquela ideia romântica de que oração é só sentimento e entender que ela é uma arte, uma técnica que tem princípios, métodos e que exige prática para ser dominada. É entender que a dificuldade não é exceção, é a regra para uma mente que não foi treinada. E que buscar uma estrutura, um método, não mata a sinceridade, pelo contrário, canaliza e dá força para ela. Aquele pedido antigo dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, continua ecoando hoje e tem que ser o ponto de partida consciente de qualquer um que queira se aprofundar na comunhão com o divino. Ok, se a oração é uma habilidade que se aprende, a conclusão lógica é que ela exige prática. E para a prática funcionar, ela precisa de disciplina. É isso que a gente vai ver nesta segunda sessão. A ideia da oração como um trabalho sério, intencional. Um conceito que bate de frente com a visão da oração como um passatempo relaxante ou algo que a gente faz quando dá vontade. A imagem principal aqui é a do atleta espiritual. Esse versículo de Hebreus é como uma janela para a vida de oração de Jesus e ele é o nosso maior modelo de disciplina. Pensa comigo, se existiu alguém que poderia ter uma comunhão com o Pai sem esforço nenhum, seria ele. Mas o que a Bíblia nos mostra é um quadro de trabalho intenso. A vida de oração de Jesus era marcada por momentos estratégicos em lugares solitários, por noites inteiras em vigília e por uma intensidade emocional que se manifestava em forte clamor e lágrimas. O Getsêmani, onde a angústia dele é tão grande que seu suor vira como gotas de sangue, é o ponto máximo desse esforço. A conclusão que a gente tira disso é inevitável. Se o próprio Filho de Deus, na sua humanidade, precisava de tanta disciplina e esforço na sua comunicação com o Pai, quanto mais nós, que somos tão limitados e distraídos. Jesus não é só um modelo de como pensar, mas de como orar com disciplina. Ele é o atleta espiritual por excelência. Para a gente se aprofundar nessa ideia de oração como trabalho, vale a pena voltar às raízes judaicas. Existe um termo rabínico, avodash belev, que significa literalmente o serviço do coração ou o trabalho do coração. A palavra avodá é a mesma usada para o trabalho dos levitas no templo. O que isso quer dizer? Que a oração não era vista como algo passivo, que dependia da inspiração, mas como um serviço sagrado, uma obrigação a ser cumprida com seriedade. E para esse serviço ter valor, ele precisava de kavaná. Kavaná é uma palavra riquíssima que significa intenção, foco, direção, consciência. Os sábios do Talmud diziam que uma oração feita de forma mecânica, sem kavaná, é como um corpo sem alma. Era preciso ter a consciência de diante de quem se está. Essa perspectiva muda tudo. A oração deixa de ser só um desabafo para se tornar um ato de serviço consciente, focado e intencional, um trabalho feito para a glória de Deus. Essa comparação deixa bem clara a diferença entre as duas mentalidades. A abordagem da inspiração espontânea é passiva. A gente fica esperando um sentimento, uma vontade de orar. Se o sentimento não vem, a gente não ora. E quando tenta, a mente, sem um foco ativo, viaja. Já a disciplina atlética é ativa. Ela envolve a pessoa por inteiro, corpo, alma e espírito. E isso tem consequências bem práticas, até na nossa postura. O atleta espiritual sabe que orar deitado, confortável na cama, geralmente leva ao sono, não à comunhão. Por isso, ele adota posturas que ajudam a ficar alerta. Levantar-se, andar, ajoelhar-se, até se prostrar. A voz é usada como uma ferramenta para focar a mente. O corpo se torna um aliado da alma e do espírito na busca pela concentração. É uma mudança total de paradigma. De ser um espectador passivo dos próprios sentimentos para ser um participante ativo e engajado no serviço do coração. Mike Bickle, que é uma figura bem importante no movimento de oração, usa uma analogia muito poderosa para explicar essa cooperação entre nós e Deus. A jardinagem espiritual. A nossa parte do trabalho é bem clara. Primeiro, regar. O que é isso? É aparecer todo dia, consistentemente, para o trabalho de orar e meditar na palavra.
é a nossa parte na manutenção. Segundo, capinar. Isso é o trabalho de lidar ativamente com o pecado, com as ervas daninhas da alma e de praticar a humildade na comunidade. É o nosso esforço ativo. E qual é o trabalho de Deus? O crescimento. A gente não consegue forçar o crescimento espiritual. Assim como um jardineiro não faz a semente brotar na marra. Nós não produzimos o fruto. Isso é obra do Espírito. A nossa responsabilidade é criar as melhores condições para que esse crescimento aconteça. Essa analogia é genial, porque ela nos liberta daquele peso de ter que produzir sentimentos ou resultados e foca a nossa energia naquilo que a gente pode controlar, a disciplina de regar e capinar dia após dia. A disciplina, para realmente nos transformar, precisa de constância. E isso nos leva ao nosso terceiro pilar. Uma vida espiritual forte não é construída em cima de momentos isolados de fervor, mas no ritmo constante, e às vezes até monótono, da prática diária. É o hábito que molda o nosso caráter e aprofunda nossa comunhão. Essa frase famosa, atribuída a Martinho Lutero, vira a nossa lógica de cabeça para baixo. A desculpa mais comum para não orar é: não tenho tempo, estou muito ocupado. Lutero, um homem com uma agenda simplesmente esmagadora, traduzindo a Bíblia, escrevendo, pregando, dando aula, liderando uma reforma em um continente inteiro, via essa relação entre tempo e oração de um jeito completamente oposto. Para ele, a oração não era mais um item na sua lista de tarefas disputando tempo com as outras coisas. Não, era fonte de energia, de sabedoria e de eficiência para fazer todo o resto. Quanto maior a pressão, quanto maior o volume de trabalho, maior a necessidade de se conectar com a fonte de toda a força. Nessa visão, a oração não gasta o tempo, ela o multiplica em eficácia. E essa prática de orar em horários fixos todos os dias não é uma invenção da Idade Média, não. Ela tem raízes muito profundas na Bíblia. O ritmo diário de adoração já aparece lá na Lei de Moisés, com o sacrifício que era oferecido toda manhã e toda tarde. Isso estruturava o tempo da nação de Israel ao redor da adoração a Deus. Davi, no Salmo 55, diz que vai clamar a Deus de tarde, de manhã e ao meio-dia. Daniel, lá na Babilônia, mesmo com um decreto de morte contra quem orasse, continuou firme no seu hábito de orar 3 vezes ao dia, de joelhos virado para Jerusalém. E no Novo Testamento, o livro de Atos descreve a primeira comunidade cristã como perseverando em oração, se reunindo no templo nas horas de oração que já existiam. É um fio de ouro que atravessa toda a Escritura, mostrando que um ritmo diário de oração é o padrão, é o normal para o povo de Deus. E aqui tem um conceito teológico muito profundo, a oração como o sacrifício do povo. Enquanto os sacerdotes estavam lá no templo fazendo os sacrifícios de animais, o povo de Israel em suas casas ou nos pátios do templo participava oferecendo seu próprio sacrifício, a oração. O Salmo 141 diz isso de forma clara. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Existia uma conexão direta. A oração não era só uma conversa informal. Era uma oferta, um ato litúrgico, um sacrifício que estava em sintonia com o centro da adoração de Israel. Isso eleva a nossa prática diária de algo opcional para um dever sagrado, uma forma de participar no sacerdócio de todos os que creem. Essa necessidade de constância diária fica ainda mais clara no nosso mundo de hoje, que é uma verdadeira batalha pela nossa atenção e pelos nossos desejos. A cultura secular, com sua publicidade, seu entretenimento, seu consumismo, tem uma liturgia própria. O centro dessa liturgia é o eu, e o foco são os nossos apetites. O que comer, o que vestir, o que comprar, como se divertir. As disciplinas espirituais clássicas, orar em horários fixos, jejuar, guardar um dia de descanso, funcionam como uma contra-liturgia. Elas são como um dique que segura essa inundação de egocentrismo. Elas nos forçam a parar, a reorientar o centro de gravidade da nossa vida, do nosso eu, para o Criador. A oração diária, nesse sentido, vai muito além de pedir coisas. Ela é um ato de realinhamento fundamental dos nossos desejos e do nosso foco, dia após dia. Bom, a gente já estabeleceu que a oração deve ser uma disciplina aprendida, diária e que dá trabalho. Mas isso nos leva a uma pergunta fundamental. Para quem a gente está orando? O foco da oração é tão importante quanto a frequência ou a forma dela. O argumento aqui é que a oração cristã autêntica não é dirigida a uma força cósmica qualquer ou a um Deus genérico. Ela é dirigida a um Deus específico que se revelou com um caráter e uma personalidade muito bem definidos nas Escrituras. Essa é uma pergunta-chave, um verdadeiro diagnóstico que todo mundo que busca uma vida espiritual mais profunda deveria se fazer. Na hora de orar,
Quando se fecham os olhos, qual é a imagem mental, o conceito de Deus que vem à mente? É uma ideia abstrata de uma energia do universo? É a figura sentimental de um avô celestial? Ou, de forma mais sutil, é uma projeção idealizada de nós mesmos, um eu superior? Ou é o Deus majestoso, terrível, santo, amoroso e pessoal que se revela na Bíblia? A imagem de Deus que a gente sustenta na mente define a nossa oração. Se a imagem é vaga, a oração vai ser vaga. Se a imagem é uma projeção de nós mesmos, a oração vira um exercício de autoafirmação. Mas se a imagem é moldada pela revelação bíblica, aí sim, a oração tem o potencial de se tornar um encontro verdadeiro com o outro, com o transcendente. Essa citação da autora Sophie Burnham, que é analisada pelo Campbell, resume perfeitamente a mentalidade New Age. A ideia é que a divindade é, no fundo, uma construção da nossa mente. Então a gente teria a liberdade de montar um Deus que seja conveniente, agradável, uma divindade esplêndida que combine com os nossos desejos. Palavras como Deus são trocadas por outras mais genéricas, como fonte, universo. O Campbell argumenta que, embora isso pareça ser tolerante e inclusivo, na verdade, é autocentrado e não se sustenta. E ignora que as grandes religiões têm revelações distintas que não se misturam. Como o trabalho dele aponta, é impossível conciliar o Deus da Bíblia, que se encarna em Jesus, com o Alá do Alcorão, que nega a divindade e a crucificação de Cristo. Orar ao Deus da sua própria compreensão corre o risco de ser, no fim das contas, uma forma sofisticada de idolatria. Orar a um ídolo criado à nossa própria imagem e semelhança. Então, como a gente pode focar nossa oração no Deus da Bíblia de um jeito concreto? A própria Escritura nos dá a ferramenta principal para isso: as teofanias. Uma teofania é uma aparição de Deus, uma manifestação visível do Deus que é invisível. Pense no encontro de Moisés com a sarça que queimava e nos consumia. Na visão de Isaías, do Senhor um trono alto e sublime. Na visão de Ezequiel, da glória de Deus como um redemoinho de fogo. Ou na visão de João, em Patmos, do Filho do Homem com olhos como chamas de fogo. Isso não é teologia abstrata, são relatos de encontros muito vívidos. Essas passagens são como âncoras para nossa imaginação na hora de orar. Elas nos dão imagens reveladas, autorizadas, sobre as quais podemos meditar, direcionando nossa adoração para um Deus concreto e majestoso e não para uma ideia vaga da nossa cabeça. A visão do trono no céu, lá em Apocalipse 4, talvez seja a teofania mais detalhada e poderosa da Bíblia, e ela mostra perfeitamente o poder desse método. Meditar nessa passagem transforma a oração. A nossa mente é convidada a visualizar a cena. Um trono no céu, alguém sentado nele brilhando como pedras preciosas, um arco-íris verde ao redor, relâmpagos, trovões, um mar de vidro, e em volta 4 seres viventes cobertos de olhos, proclamando sem parar a santidade de Deus. Orar com base nessa imagem nos tira de um monólogo num quarto silencioso e nos coloca para participar da liturgia do universo. A gente deixa de falar para o vazio e passa a se dirigir a uma pessoa de uma majestade indescritível, num lugar de poder absoluto. A perspectiva sobre os nossos próprios problemas muda completamente diante da grandeza do trono, e a fé se fortalece ao lembrar quem é o soberano que está ouvindo as nossas orações. Muito bem, já estabelecemos a base teórica, a necessidade de aprender, de ter disciplina, constância e foco. Agora a gente chega no coração prático de toda essa abordagem. O método que os Campbells propõem é incrivelmente simples de executar, mas tem uma eficácia profunda: orar as escrituras em voz alta. E aqui, gente, tem uma virada de chave gigantesca na nossa compreensão. A nossa ideia de meditação hoje é quase sempre silenciosa, interna, muito influenciada por práticas orientais. Só que a principal palavra hebraica para meditar, Hagá, que a gente encontra em passagens como Josué 1:8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, e no Salmo 1, tem um significado totalmente diferente. A raiz da palavra Hagá tem a ver com um som que sai da garganta, um murmúrio, um resmungo. É a mesma palavra usada para descrever o rugido de um leão ou o arrulho de uma pomba. Portanto, a meditação bíblica, na sua origem, não é uma atividade só da cabeça, silenciosa. É uma prática vocalizada. O mandamento para meditar na palavra era, na verdade, um chamado para recitá-la, murmurá-la para si mesmo, ruminá-la em voz baixa, de forma que as palavras fossem ouvidas e internalizadas pelo ato de falar. O benefício prático e imediato desse método é que ele resolve aquele problema universal da distração na hora de orar. Lembra da experiência do Wesley Campbell? A mente sem treino não para quieta. O princípio que está em jogo aqui é simples.
É muito difícil para o nosso cérebro pensar em uma coisa enquanto a gente está falando outra. O ato de falar as palavras da Escritura força a nossa mente a se engajar com o texto. A boca, metaforicamente, laça a mente que está fugindo e atrás de volta, focada na oração. É uma ferramenta de uma simplicidade genial para disciplinar a atenção. Ao dar uma tarefa concreta para o corpo, falar, e para os ouvidos, ouvir a própria voz, a mente é naturalmente ancorada no presente e no conteúdo da escritura, vencendo aquela tendência de divagar que frustra tanta gente que tenta orar em silêncio. Para não cair na rotina e garantir uma dieta de oração bem balanceada, a Bíblia inteira pode ser usada, mas os Campbells organizam em 8 tipos principais. As teofanias, como a gente já viu, para focar na majestade de Deus. Os Salmos, que são o livro de orações da Igreja há milênios e que expressam todos os sentimentos humanos. As orações de sabedoria, de livros como Provérbios, para buscar a direção prática. O Cântico dos Cânticos, que nos dá uma linguagem riquíssima de amor e intimidade. As orações dos profetas, que nos ensinam a interceder com paixão e a nos arrepender como comunidade. As orações de Jesus, como o Pai Nosso, que são o nosso modelo perfeito. As orações apostólicas que a gente encontra nas cartas de Paulo e que nos ensinam a orar pela igreja, e os hinos do Apocalipse, que nos permitem juntar nossa voz à adoração que nunca para no céu. Essa variedade toda garante que a nossa vida de oração continue sempre dinâmica e rica. E a eficácia desse método tem prova histórica. George Whitefield, aquele grande pregador do século XVIII que impactou 2 continentes, disse que a fonte do seu poder espiritual era essa disciplina. O biógrafo dele conta que ele passava horas de joelhos com a Bíblia, lendo um trecho e depois orando sobre cada linha e cada palavra, mastigando o texto em oração até que a verdade daquela passagem virasse parte da alma dele. E em tempos mais recentes, a igreja perseguida na China, que por décadas não tinha acesso a Bíblias, desenvolveu uma cultura de memorizar e orar as Escrituras. Pessoas do Ocidente que os visitavam ficavam impressionadas ao ver os crentes chineses orando por horas, costurando de memória com uma fluidez incrível versículos de Gênesis, Salmos, Isaías, Romanos. A palavra não era algo que eles liam, ela se tornou a própria linguagem da comunhão deles com Deus. Esses exemplos mostram o poder transformador e atemporal dessa prática. Chegamos à nossa última sessão, e aqui a gente vai encontrar um aparente paradoxo. Depois de insistir tanto na importância de orar em voz alta, agora a gente vai ver como essa mesma disciplina do som é, na tradição mística, o caminho que leva à mais profunda comunhão silenciosa. O som aqui não é o contrário do silêncio, mas a porta de entrada para ele. Esse é o princípio fundamental. As palavras, mesmo as palavras da Bíblia, não são o objetivo final da oração. Elas são o veículo. O propósito de orar as palavras da Bíblia é nos conectar com a pessoa por trás das palavras, o próprio Deus. Pense em qualquer relacionamento humano profundo. Chega um ponto em que só a presença, a comunhão silenciosa, comunica muito mais do que um monte de palavras. A oração vocal é o nosso esforço, a nossa disciplina para buscar e focar nessa conexão. E quando essa conexão acontece, pela graça, quando a presença de Deus se torna real para a alma, as palavras que nos levaram até ali podem, e muitas vezes devem, parar, dando lugar a uma forma de comunicação mais direta e profunda, a contemplação silenciosa e cheia de amor. Aquele clássico da espiritualidade, o relato de um peregrino russo, é a ilustração perfeita dessa jornada do som ao silêncio. Um peregrino busca desesperadamente entender como orar sem cessar, como o apóstolo Paulo disse. Um mestre espiritual ensina a ele um método, a repetição contínua, em voz alta, da oração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. No começo, a prática mecânica, difícil, externa, mas com a persistência, uma transformação acontece por dentro, em etapas. Primeiro, a oração sai dos lábios e vai para a mente, se tornando um pensamento quase automático. Depois, no estágio mais profundo, a oração desce da mente para o coração, se unindo, como ele diz, às batidas do seu próprio coração. Nesse ponto, deixa de ser algo que ele faz e passa a ser algo que ele é. A oração se torna uma presença constante de Deus dentro dele, que continua até enquanto ele dorme. A repetição com a voz foi a porta de entrada para essa comunhão silenciosa e contínua. É muito importante a gente diferenciar esses 2 estágios. A meditação vocal, orar a Bíblia em voz alta, é o nosso trabalho, é a nossa parte na disciplina. É o nosso esforço ativo, usando as ferramentas que Deus nos deu para nos concentrarmos nele. É a oração que usa palavras e imagens.
Já a contemplação silenciosa não é algo que a gente consiga produzir na marra. É um presente, um dom da graça. É a resposta de Deus ao nosso esforço fiel. É quando Ele nos puxa para além das palavras e imagens, para uma comunhão direta, de coração a coração. É a oração que transcende os conceitos. A gente começa com a meditação. Deus às vezes nos presenteia com a contemplação. Os grandes mestres da tradição mística cristã, como Santa Teresa de Ávila ou o irmão Lawrence, entendiam isso perfeitamente. Eles não viam a oração falada e a oração silenciosa como coisas opostas, mas como partes do mesmo caminho. Santa Teresa ensinava que a oração de quietude, ou a contemplação perfeita, poderia ser dada por Deus bem no meio da recitação de uma oração comum como o Pai Nosso. A oração vocal, então, não é um estágio inferior que a gente abandona, mas o solo fértil onde a semente da contemplação pode brotar. É o portão do castelo interior, pelo qual a gente pode ser convidado a entrar na sala do rei para uma audiência silenciosa. Bom, depois de percorrer todo esse caminho, desde a necessidade de aprender a orar até as alturas da comunhão silenciosa, chegou a hora de a gente amarrar as pontas, sintetizar tudo o que vimos e pensar em como aplicar isso na nossa vida. O caminho que a gente traçou aqui, com base na obra dos Campbells e em toda uma tradição espiritual, é claro e progressivo. Tudo começa com a humildade de admitir que a gente precisa aprender. Avança através da disciplina, encarando a oração como um trabalho sério. Se sustenta pela constância de um hábito diário que organiza nosso tempo ao redor de Deus. É direcionado por um foco teológico preciso no Deus que se revela na Bíblia. É tornado possível por um método prático e eficaz, falar a palavra em voz alta. E tem como destino uma comunhão cada vez mais profunda que pode chegar na experiência da contemplação. Cada passo se apoia no anterior, formando uma trilha coerente e acessível para uma maior intimidade com Deus. O mais bonito desse caminho é que ele é acessível, ele não exige um salto gigantesco, mas um primeiro passo, consciente. Então, a pergunta final para a nossa reflexão não é sobre dominar tudo de uma vez, mas sobre começar. Qual seria o primeiro passo? Talvez seja separar 10 minutos na agenda de amanhã. Talvez seja escolher um único salmo como o Salmo 23 e lê-lo devagar, em voz alta. Talvez seja simplesmente encontrar um lugar quieto, abrir a Bíblia e começar a oferecer as palavras do texto de volta a Deus como uma oração. A jornada espiritual, como qualquer outra, começa com um único passo. Fica a reflexão sobre qual seria esse primeiro passo, hoje, para redescobrir a profundidade, o poder e a alegria de orar a Bíblia. Agradeço a companhia de todos nesta análise.